Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa casa, a mais uma noite de reflexões, estudos, né? Para que a gente possa sair daqui com novas propostas aí, né? Para a nossa vida, para o nosso viver aí. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, né? Que prepara o nosso ambiente, nos ajuda a nos conectarmos, né? Em sintonia com a espiritualidade maior que coordena esse trabalho aí. Jesus, mestre amigo, Deus nosso Pai, nós os agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos nesta casa que nos acolhe, junto com a espiritualidade maior que coordena esse trabalho, junto também com a assistência espiritual que se faz presente, irmanados num clima de paz, de amor, de esperança, de confiança, de fé. Possamos hoje aqui, com as reflexões que teremos, levar algumas propostas para a nossa vida, pequenas mudanças que possam nos levar ainda mais na direção de sermos o espírito que somos, distante do ego que ainda nos aprisiona, nos faz reféns, que nos gera tanto sofrimento. Possamos cada vez mais compreender em nossa vida a tarefa que nos cabe de autodesenvolvimento, de melhoria do nosso espírito, ajudando dessa forma a sociedade a se tornar um pouquinho melhor, que nos tornamos um pouquinho melhores e com isso realizamos mais e melhor no mundo. Permite, mestre amigo, que aqueles que aqui não puderam vir, nossos amigos, nossos amores, que possam também estar recebendo as vibrações que emanam desta casa, desse ambiente, e que também a espiritualidade possa se utilizar dos fluidos benéficos que aqui são gerados para ir ao encontro dos lugares onde haja algum sofrimento, alguma necessidade. Inspira, Senhor, palestrante da noite, Pacheco, ele possa ser amparado, intuído, protegido, para nos trazer da melhor forma possível, nos conduzir nessas reflexões. Obrigado por tudo que temos, por tudo que somos, e assim damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Muito bem. Hoje, então, as nossas reflexões estão a cargo do Pacheco, Sérgio Luiz Pacheco, engenheiro, advogado, e veio do Rio de Janeiro para cá, né? Frequentou lá a Sociedade Espírita Fraternidade, que é do Raul lá, né? E nos traz também essa energia. Está há muitos anos conosco, está no conselho, né? Com as suas atividades de ajudar na direção de todo esse trabalho que aqui ocorre nessa casa. Então, seja bem-vindo, Pacheco. O palco é seu. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? É com muita alegria que a gente volta às nossas atividades, já tem algum tempo, né? Que a gente está nas nossas atividades presenciais. E aos poucos a gente vê o auditório como esse cada vez mais cheio, né? Isso é bom. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar numa casa com a irmã, em São José dos Pinhais, e com um auditório muito grande, em torno de 300, e os trabalhadores lá reclamavam
a ausência da plateia pós-pandemia. Mas é isso, tem até as facilidades hoje, né? Hoje nós estamos na internet também, então aqueles que não podem comparecer têm a oportunidade de acompanhar as palestras, não em tempo real ainda nascer, mas normalmente no dia seguinte, né? Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão o tema o dever. Pois é algo que o ser humano imperfeito não costuma gostar muito, né? A gente gosta mais dos direitos do que dos deveres, das obrigações. Isso é um sinal da nossa condição evolutiva. E o ser humano, quando vai progredindo do ponto de vista moral, até em sociedade, ele também vai respondendo a essas questões de direitos e deveres no seu ordenamento jurídico, né? É assim que as sociedades mais evoluídas vão tratando. Uma sociedade equilibrada, os direitos e deveres também estão equilibrados. Ainda que, muitas vezes, haja dificuldades de torná-los efetivos. Aí que está o problema. Não faz muito tempo atrás, por exemplo, nós tivemos os tristes anos, que levaram mais de 3 séculos, que foi a escravidão no Brasil. E aí a gente pergunta, né? O que aqueles pobres irmãos, na condição de escravos, tinham de direitos? Eles só tinham praticamente deveres, né? E a humanidade foi capaz de produzir isso. Ainda hoje, de forma velada, isso ainda se repete. Há outros deveres e direitos que não são propriamente daquilo que a gente estabelece numa convenção normativa da lei dos homens, nas leis humanas. Há questões de direitos e deveres e de sanções relativas a esses deveres não cumpridos que a gente tem a dificuldade de alcançar e de colocar até mesmo uma certa punição pelo não cumprimento. Vamos pegar um exemplo até mesmo de uma lei humana. Aqui nossa, no Brasil, no Código Penal, você tem lá um crime previsto que é omissão de socorro. Não me lembro agora qual é o artigo, mas está lá, todos nós temos o dever de auxiliar diante daquele que está numa condição de pedir socorro. E eu pergunto o seguinte, e o que vai acontecer se, por exemplo, alguém atropela alguém, ou mesmo vê um atropelamento, vê uma pessoa caída, e não prestar socorro, e ao mesmo tempo não houver testemunha, a pessoa que às vezes está necessitando de auxílio, não conseguiu anotar a placa, não conseguiu absolutamente nada, e a pessoa passa a batida e ninguém viu. O que vai acontecer? Nós não temos a menor condição de aplicar o Código Penal nessa situação concreta. E eu pergunto, e aí? Fica por isso mesmo? Será que esta pessoa vai ficar impune? Será que não haverá qualquer tipo de sanção diante a um dever não cumprido? Pois é aí que entra propriamente as nossas reflexões. Não são os deveres das leis humanas, decorrentes das leis humanas. Não são os deveres do ordenamento jurídico de um determinado povo, de um determinado país. São deveres de ordem moral. É isso que nós vamos trazer aqui. São aqueles deveres que não vão colocar uma punição imediata ou prevista num estatuto legal qualquer, né? Ou alguma restrição que seja. Haverá, sim, consequências de deveres não cumpridos no que se refere a essa questão moral.
mas um pouco diferente, com características muito próprias. Para que a gente analise essa questão, e sobre o ponto de vista moral mesmo, nós vamos observar que a gente vai estar diante das questões, dos questionamentos éticos do ser. Eu sempre lembro uma fala muito feliz e muito instrutiva de um filósofo que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella. Ele costuma, quando fala de ética, resumir em 3 questões essenciais. E dizendo que ética é o conjunto de valores, de princípios morais que o ser humano tem para responder 3 questões essenciais. Quero, posso, devo. Olha que interessante. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Olha que interessante esse dilema, porque a todo momento a gente está diante de situações que a gente é obrigado a fazer essas perguntas, mesmo que não seja de forma consciente. E olha só que negócio, querer e o dever. Muitas vezes a gente deve fazer algo, deve ter uma determinada postura, mas a gente não quer. O nosso livre-arbítrio vai estabelecer uma certa barreira para o cumprimento de dever que nos cabe do ponto de vista moral. Nós vamos postergar. Isso terá consequências. Para analisar essa questão, o espírito Lázaro, numa comunicação dada em Paris, em 1863, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos, no item 7, é a primeira instrução dos espíritos. Vamos primeiro falar desse espírito Lázaro, só lembrar a importância desse espírito. Quem foi Lázaro? Lázaro foi um dos irmãos daquela família de Betânia, que era aquela família tão amada por Jesus. Que Jesus costumava lá passar e dormir, em pousar naquela residência, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro também foi um espírito que foi importante para mostrar o fenômeno da chamada ressurreição. Já que a ressurreição é um fenômeno, abrindo-se um parênteses, é um fenômeno que tem diversos significados. Ressurreição no significado de ressurgir. E ele ressurge aquilo que aparentemente estava morto, o seu corpo físico, e ele não estava. E Jesus, tendo a capacidade de visualizar essa realidade do ser, que ali não tinha ainda desencarnado, consegue fazer com que ele retome as suas atividades na existência terrena. Muitos pensavam ou pensam que isso seria um milagre. Na doutrina espírita, nós entendemos que é apenas um fenômeno de complexidade, é verdade, mas um fenômeno explicável por leis naturais, explicado por leis das relações entre naquilo que é estipulado nas relações entre os espíritos. A ressurreição também, muitas vezes, é utilizado para mostrar a sobrevivência da alma. Por exemplo, Jesus ressurge após a crucificação, atestando a imortalidade da alma. Então, nesse fenômeno em particular, é um pouco diferente. Mas Lázaro fora escolhido exatamente para testemunhar um fenômeno desse, de uma morte aparente, e que Jesus consegue restituir, entre aspas, para a vida terrena. Era uma família muito amada. E esse espírito dá grande contribuição na codificação espírita.
No Evangelho segundo o Espiritismo, ele contribui com 4 mensagens, todas elas de alta envergadura moral. Uma delas, afabilidade e doçura. A outra, obediência e resignação. E a outra, a lei do amor. E, finalmente, a quarta, o dever. E nessa mensagem, ele vai dizer do significado do conteúdo moral. Assim diz, primeiro conceituando, deixa eu pegar, tá aqui. Primeiro conceituando em 3 oportunidades dessa mensagem o que significa o dever. E começa dizendo que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. Portanto, a obrigação não é mais perante um ordenamento jurídico, um Estado, não. É uma obrigação para consigo mesmo, que nós temos, para conosco e para com os outros na nossa relação. Seja na condição de encarnados, e olhem só, na condição de desencarnados, que o espírito permanece com as suas obrigações, com os seus deveres. Também conceituando e caracterizando a moral, a questão do dever e dever moral, ele vai dizer que o dever é resumo prático de todas as especulações morais. Repare que o Espírito fala de todas as especulações morais. Que não há como fazer qualquer tipo de especulação moral sem entender a importância do dever. E esse dever de nós mesmos, conosco mesmo e para com o próximo. Também vai dizer que o dever é o mais belo laurel da razão. Laurel é prêmio, né? Da razão. O que significa dizer que para o dever bem cumprido, deve ser visitada a nossa razão. É fundamental, um instrumento extraordinário para a gente entender os deveres que nos cabem. E como é que a gente vai entender de forma racional a questão de deveres e de forma prática? O Espírito responde a essa questão. Quais são os limites, por exemplo, do nosso dever? Quando inicia o nosso dever e quando termina o nosso dever? Pois é, aqui vale um paralelo. Nós temos, no nosso ditado popular, é muito comum, a gente dizer que os nossos direitos terminam onde começam o direito do outro. Não é assim que a gente costuma se referir? Aqui, abrindo-se um parênteses, né? Não significa dizer que para exercer um direito, a gente tem que anular o direito de outro. É isso que se diga, fique muito bem claro. Mas o que é um limite, de que o meu direito ele não pode ultrapassar quando eu começo a prejudicar o direito de outro. E é interessante porque ele nos chama a essa reflexão, sobretudo naquele dever moral para com os outros. E olha só como é que se refere o Espírito para a gente fazer essa reflexão, e é uma reflexão muito racional. Diz assim: como determinado, porém, com exatidão se referindo ao dever, onde começa ele? Onde termina? E ele vem. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. É mais ou menos como o direito termina, ele coloca, né, contrário ao senso, ele vai colocando que o dever vai começar quando a gente inicia a perturbar a tranquilidade do próximo. O que significa? Que a gente tem que estar a todo momento aferindo as nossas relações para com o próximo e aferindo o nosso próprio comportamento nessas relações. É um mergulho profundo e constante, porque se a gente não fizer isso,
A gente pode fazer de uma vez, pode fazer da outra, daqui a pouco a gente, pela invigilância, a gente relaxa e o que a gente vai fazendo? A gente vai esquecendo dos nossos deveres. A partir desse momento, nós temos o dever de frear, de colocar o pé no freio, de mudar o nosso comportamento, de ressignificar as nossas posturas. E onde termina? Aí vem aqui. E acaba no limite em que não desejais ninguém transpõe com relação a vós. Então, a partir do momento que a gente cumpre aquilo que nos cabe, e aquele avança, aí termina o nosso dever. Olha que interessante, né? Tem limites. E há um outro dever, que é um dever para com o Criador, da criatura para o Criador, que esse não tem limite. E nós jamais deve-se cessar o direito com relação, o dever com relação a Deus. Então, o ser, quanto mais evoluindo, mais vai compreendendo o dever que ele tem com relação ao Criador. Olha como é que a gente vai desdobrando, o Espírito vai refletindo sobre essa questão e aprofundando, né? Mas nós somos dotados do livre-arbítrio, né? Já foi dito aqui que nós temos uma dificuldade em cumprir deveres. Mesmo aqueles que são mais claros, a gente acaba postergando. Isso vai trazendo consequências. E por que a gente faz isso? O Espírito vai falar nessa mensagem também. Ele vai dizer o seguinte, que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Onde está o nosso coração diante dos deveres que nos cabem? Será que no dever que deve ser cumprido ou nos nossos interesses pessoais? Observando que o interesse pessoal é significativo, por exemplo, para a gente poder distinguir o que é uma virtude e o que não é. E uma das características essenciais de uma virtude é o desinteresse. A virtude é aquele elemento que vai agregar elevação moral ao espírito, vai desenvolver o senso moral do espírito. É pelas virtudes que devem ser cultivadas. Ao passo que a gente vai, ao longo da nossa caminhada, a gente vai diminuindo ou restringindo os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas paixões mais humanas. E vamos fazer florescer exatamente esse ser moral cada vez mais aprimorado. E quando nós vamos fazendo isso, nós vamos abandonando os grandes vícios que nós temos. Quais são os grandes vícios que os espíritos sempre nos lembram? Egoísmo e orgulho. Egoísmo é aquilo, eu não estou me importando com o outro. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro, e quem sabe lá em quarto, em quinto, né, pode até aparecer o interesse do outro. Eu estou, às vezes, praticando até uma ação para o bem, mas se essa ação for interessada, ela vai ser para o bem, sim. Que bom que seja. Mas não vai agregar valor moral, conquista moral ao espírito. É simples assim. Se nós quisermos, tanto é que a característica é o desinteresse. Então, toda vez que o interesse é um obstáculo, por exemplo, ao cumprimento do nosso dever. Porque nós não temos, muitas vezes, o interesse, né, de cumprir com os nossos deveres, como deveríamos, né? Nesse sentido, ainda diz, não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Aí diz, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio.
O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta. Então, para a reflexão do dever que nos cabe, é preciso fazer esse mergulho interior. É preciso buscar autoconhecimento e tentar alcançar aquilo que é fundamental, a nossa consciência. E a nossa consciência, Allan Kardec pergunta na questão 621 de O Livro dos Espíritos: onde está escrita onde está escrita a lei de Deus? Olha só, se referindo à lei de Deus. E os Espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na consciência. E aqui eu abro sempre o parênteses, porque a pergunta é onde está escrita a lei de Deus, mas também pode ser onde é escrita a lei de Deus. Porque o verbo être, em francês, é um verbo que significa ser e estar. Nesse ponto, vamos combinar que o idioma português é mais rico, né? Tem um ser e tem um estar. No idioma inglês é a mesma coisa, né? Temos esse problema. Então, a tradução pode ser onde é escrita, e isso não atrapalha em nada a nossa compreensão. Sabe por quê? Porque se eu entendo que é onde está escrita a lei de Deus, eu entendo que é uma espécie de marca do Criador, um carimbo que lá está, em todos nós, em todos os seres, que está disponível. Só que a gente, pela nossa condição evolutiva, a gente enxerga meio embaixado, né? Meio se precisar de óculos. E a gente não consegue compreender ainda e acessar como deveríamos a nossa consciência. É uma questão de exercício. Agora, se a gente entender onde é escrita, também a gente vai entendendo que a partir do momento da evolução moral do ser, ele vai tendo compreensão dessa consciência e vai entendendo essas questões, né? E vai entendendo o porquê a lei de Deus. Porque é pela lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, que a gente vai ter as diretrizes morais do Espírito. E Allan Kardec trabalha isso de forma fundamental no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, que na verdade é a lei da justiça, do amor e da caridade, né? Essas leis são os parâmetros. Lembra aquela proposição feita por Mário Sérgio Cortella? Quais são os princípios e valores que a gente utiliza? São essas leis morais, são imutáveis. Não dependem de época, não dependem de determinada cultura. Então ele vai dizendo que a gente precisa permanentemente buscar na nossa consciência para saber o que se deve ou não se deve fazer com esses parâmetros, né? E vai dizer que o dever também, ele vai crescendo ao mesmo tempo com a evolução moral. Irradia sobre mais elevada forma cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça sobre os próprios olhos. Mas não foi apenas o espírito Lázaro que deu a contribuição. Uma contribuição muito significativa e muito filosófica de Leon Denis, na obra Depois da Morte. Ele dedica um capítulo para falar do dever. E Leon Denis, neste capítulo, vai lembrando que a doutrina espírita, os ensinamentos espíritos, é uma baliza extremamente segura e que nos chama à responsabilidade por dever que nos cabe. E diz assim Leon Denis: aquele que souber todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem do dever uma concepção ainda mais elevada. Por isso essa nossa reflexão. Está ciente de que a responsabilidade é relativa ao saber, que a posse dos segredos do além-túmulo impõe a obrigação de trabalhar
com energia para o seu próprio melhoramento e para os dos seus irmãos. Sabendo que nós, sendo criaturas imortais, o dever hoje descumprido, o dever postergado, ele vai voltar. Que todas as vezes que a gente tem ciência disso, não cabe de nós a irresponsabilidade com relação àquilo que nos compete fazer. Não há como ter mais ilusões se a gente tem descortinado uma realidade espiritual, a gente tem descortinado a experiência dos espíritos, as experiências felizes e as experiências infelizes. Daí, por exemplo, a grande obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ela está na segunda parte, as várias experiências dos espíritos felizes e infelizes à nossa disposição para o estudo. Quantos de nós têm essa possibilidade de pensar sobre o assunto, de refletir sobre o que adianta a gente estar postergando? Mais adiante, Leon Denis vai lembrando que a prática do dever deve ser uma constante. A gente deve exercitar a prática do dever como tantas outras virtudes. É o exercício. Mesmo que no início a gente encontre obstáculos do nosso ser imperfeito. Mas a gente deve prosseguir. A gente deve continuar se empenhando na prática do dever. E aos poucos isso vai se naturalizando. É igual a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade. Todos nós, no início, temos reação. A partir do momento que a gente vai executando, a gente vai tornando isso um hábito salutar. Não é mais aquilo que era antigamente pelo interesse, começa a deixar de existir o interesse e passa a ser fazer o bem, por exemplo, pelo bem. Pela satisfação de fazer o bem, não mais por um interesse oculto. A gente vai compreendendo esse processo. E diz que a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém estudemos primeiramente a nós mesmos, com atenção, e submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Então, estamos preocupados com o mal? Vamos conhecer. Vamos lembrar que o mal em doutrina espírita é aquilo que tenta colocar obstáculo ao bem. É transitório. Nós não temos numa visão espírita, uma visão maniqueísta de bem e de mal, de eterno combate, de eterno duelo entre bem e mal. Não. Nós entendemos que o mal é transitório, é muito mais a ausência do bem, a falta de compreensão do bem, do espírito imperfeito, do espírito teimoso, do que propriamente o mal. O mal é a criação do ser imperfeito. Todos nós somos destinados ao bem. E sendo o bem regra de bem proceder em conformidade com a lei de Deus, como diz a questão 630 de O Livro dos Espíritos, isso é fundamental a gente entender. Podemos estudar-nos em outros homens. Olha que interessante aqui, filósofo. A gente pode estudar o mal equívoco nos outros. Mas é estudar como? É para botar o dedo na cara do outro e dizer que ele... Não, não é para isso não. Se aquele defeito do outro me atrapalha, se aquele defeito me incomoda, a sugestão é o seguinte: olha para o próprio espelho, olha e verifica se aquele defeito não está em você mesmo. É para isso. Aquilo eu reprovo, eu não admito. Então não admita para você, que seja o padrão para que você não faça. Mas pela lei do amor, o dever de amar,
nós temos que ter a indulgência para com as imperfeições alheias. Aliás, um dos elementos fundamentais da verdadeira caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então diz assim, podemos estudar-nos em outros homens. Se algum vício, algum defeito terrível em outro nos impressione, procuremos ver com cuidado se existe em nós germe idêntico. Se existe em nós, e se descobrirmos, empenhemo-nos por arrancar. Não é para botar dedo nos outros. E tem uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro, até anotei aqui, Diante do Dever, do livro Construção de Amor, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele vai dizer isso. Ele vai nos chamar a atenção que nós temos um hábito muito ruim de procurarmos as falhas, a falta de cumprimento de dever nos outros e não em nós. Somos como, mais ou menos, ele diz, espécie de fiscais dos deveres alheios. Olha como é rico isso daí. Isso vai ao encontro, por exemplo, do que Leon Denis nos chama filosoficamente a fazer essa reflexão. Olha para o outro, sim. Vê o que incomoda no outro, mas para a transformação sua. Sem prejuízo do nosso autoconhecimento. Sem prejuízo de fazer aquela análise, saber o que prejudica, o que nós temos defeito, estamos atrapalhando o outro, estamos trazendo intranquilidade para o outro e não estamos nos dando conta. E quando a gente está perturbando a tranquilidade do outro, vamos lembrar o que o Espírito Lázaro falou? Aí começa o nosso dever. Primeiro dever, para conosco mesmo. A nossa transformação. Vamos mudar isso daí. Vamos fazer diferente. Vamos pensar diferente. Porque não é só com atos, não, é no pensamento. Aliás, somos o que pensamos. Vamos combinar, né? E Leon Denis segue dizendo, para desenvolvimento desse hábito, que é o hábito de praticar o bem, em última análise. E diz, o hábito do bem facilita a sua prática. Então, todas as vezes que a gente estiver realmente focado para fazer o bem, sermos benevolentes, como ânimo de praticar o bem, e executar o bem realizando a beneficência, nós teremos construído esses hábitos. E esse hábito facilita o cumprimento dos deveres que nos cabem. É uma retroalimentação extremamente... É um círculo vicioso, um círculo virtuoso e não vicioso que vai facilitando ao espírito cada vez mais atingir o seu progresso moral. Só os primeiros esforços são penosos. Por isso, e antes de tudo, aprendamos a dominar-nos. Os primeiros esforços são difíceis. É mais ou menos aquilo, a gente vai empurrar um carro, o carro está parado, não há foda nada. A partir do momento que ele entra em movimento, né? Aí é a inércia. Primeiro a inércia de estar parada, depois a inércia daquilo, a física nos mostra essa questão. E a gente vai ficando, já está em movimento, fica mais fácil. E é assim. E vai nos fazer sugestões do dia a dia muito interessantes na nossa convivência social. Olha lá, evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos que condizem à maledicência. Esse é um dever que nos cabe, é um dever. Não usar da maledicência. Evitar conversas frias. Isso me lembra um ensinamento do Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, que ele vai visitar um velório que ali está acontecendo. Obreiros da Vida Eterna. E há um comentário, não é exatamente o que eu assisti, mas ele diz assim, que o ser humano
enquanto encarnado, na nossa condição invigilante, nós temos dificuldade de manter mais de 5 minutos de conversação elevada. Vamos fazer essa análise e ver se a maior parte do tempo nós não estamos realmente falando. É frívolo, é a condição nossa, de espíritos imperfeitos, né? É aquilo que a gente diz no popular, né? Conversa de abobrinha. Que não é coisa pior. O espírito evoluído, mais evoluído, ele vai refinando esse tipo de conversação, tipo de pensamento, né? E hoje, é característico do mundo de provas e expiações. Então, uma pessoa começa a ficar muito assim, a pessoa não... Ou a pessoa santifica, ou a pessoa o coloca na condição de uma pessoa chata. Não é assim que a gente... Pois é assim. O que é isso? É uma falsa análise, uma análise muito imperfeita que nós temos daquele que está cumprindo o dever. Quando não, às vezes, desenvolvemos até inveja por aquele que o danado que está fazendo, entendeu? Aquilo que cabe e eu não faço, né? Então, gente, reparemos-nos, digamos sempre a verdade, quaisquer que possam ser os resultados, né? É bem verdade que aqui cabe uma ressalvazinha, que a verdade, sim, é um dever nosso. No entanto, o emprego da verdade é altamente reflexivo, né? Aos fins que se deseja, a forma como se diz a verdade, que muitos não conseguem enxergar a verdade, e há outras formas de, pela verdade, abraçar alguém que não tem a verdade, ou não pode ter a verdade, né? O próprio Jesus fez isso, tanto é que os ensinamentos que ele trouxe há 2000 anos atrás, eles só puderam muito serem depurados a partir da doutrina espírita, a partir da comunicação dos espíritos. É o processo evolutivo. Muitos ainda, os espíritos mesmo, não têm sequer a condição de nos colocar ainda, porque nós não temos a compreensão ainda. São questões de grande complexidade que o Espírito não falou. Os Espíritos, por exemplo, falam da natureza de Deus, não tem a menor ideia, não temos condição de saber isso. O que nós sabemos é aquilo que está na questão primeira. O que é Deus? Causa primária, inteligência suprema de todas as coisas. O que nós sabemos são os atributos da divindade. Como é que é? Qual é a origem do Espírito? Não sabemos. Os Espíritos dizem que é especulativo. O que é que nós sabemos? Somos criados simples e ignorantes. Isso não é irracional, isso é altamente irracional. Inclusive entendendo as nossas limitações de compreensão. Então, fechado parênteses, retemperemos-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer, ao fim de cada dia, fiz hoje a obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tendo cumprido o meu dever. Vamos lembrar que Santo Agostinho também falou isso, né? Faça como eu fazia na terra. Um espírito nobre. Isso é um dever que nos cabe. Por isso, a importância do tema. Ainda sobre a questão do dever, vamos lembrar aquela mensagem que eu citei? Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Diante do dever. Que ele vai dizer exatamente que essa nossa maneira que a gente tem de ser fiscal, né, no deveres alheios. Larga soma de tempo gastamos habitualmente na terra. Na inglória tarefa de fiscalizar a execução do dever que compete ao arbítrio e à possibilidade dos outros. Críticos sistemáticos, estamos prontos a pré-julgar.
comentando sem compaixão os infortúnios do próximo. E depois diz assim, ó, todavia, se realmente nos propomos a cooperar no trabalho reconstrutivo, confiemos o coração e a inteligência ao desempenho do dever em que a bondade de Deus nos situa, na ordem moral da existência. Sabendo que quanto mais alto se nos levanta o conhecimento, mais amplia-se, mais ampla se revela a obrigação de servir. De vez que somente ao preço de nossa fidelidade, ao dever corretamente cumprido, é que chegaremos a fazer bastante luz para que a Terra se erga à condição de mundo melhor. Somente assim, a partir de cada um de nós. E a gente vê muito essa questão hoje em dia, muitos falam, o mundo está em transformação, está deixando de ser um planeta de... está deixando, mas não é assim não, gente. É com muito esforço. Porque aí parece que é muito fácil, né? A coisa cai do céu. E não é isso. É igual a questão da paz, gente. Quem não deseja paz? Né? A gente vê no mundo de guerra, está hoje o problema da Ucrânia. Né? E tantas outras, né? Que é engraçado, né? Que como se só tivesse guerra. Não, tem guerra em tudo quanto é ponto do planeta aí. Volta e meia tem massacres, tem bombardeios em tudo que é lugar, que às vezes não recebe uma única nota da grande mídia, né? Como se tivesse outro planeta. Mas você quer a paz? Começa se pacificando. Começa gerando paz a partir de você. Esse é um dever nosso. Aí é isso que o Espírito diz, olha, aí sim nós teremos. Quando a soma dos espíritos que aqui encarnados estão atentos para esses deveres, nós teremos a consequência. É dessa forma. Aí muitos dizem, mas vamos renascer espíritos da venda. É claro, é processo natural das leis divinas. Mas a gente parece que a gente esquece desses compromissos que partem de nós. Quer a paz, faça a paz. Faça o amor. Aliás, é a receita dada por Francisco de Assis, naquela famosa oração atribuída a Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, ele oferece todos os contratempos. Para você é uma espécie de antídoto, de remédios, diante das situações reais da vida. São deveres que passam despercebidos. São deveres. Essa substituição permanente é dever nosso de cada um. Por isso essa página tão importante e esse tema, para saber essa obrigação. E não é à toa, né? Que lá nas multimilenares leis de Manu na Índia, já se estabelecia a obrigação de amar e de servir. Pensemos nisso, porque isso era um estatuto, inclusive, colocado na Terra. Mas as leis divinas falam ao nosso coração pela nossa consciência. Não nos iludamos. Abracemos o dever que nos cumpre, do amor e da caridade, testemunhando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E que a doutrina espírita vem ratificar na condição de cristianismo redivivo. Vem mostrar na prática, na relação que nós temos com a realidade espiritual, a nos alertar, a nos facilitar nesse caminho, nessas escolhas, nessas decisões, para melhor cumprir o dever cristão que nos cabe, como Jesus cumpriu na tarefa que o Pai o confiou há 2000 anos atrás, por amor a nós. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.